Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí por comparecerem aí à minha solicitação. Eu venho aqui hoje realmente para oficializar a minha saída do Esporte Clube Internacional após 2 anos e 8 meses de trabalho e por ter sido sempre transparente nos meus atos e decisões, não poderia deixar de vir aqui publicamente informar e agradecer a todos que estiveram comigo durante toda essa caminhada. Por isso eu peço a gentileza a vocês de ler algumas linhas, para que, dentro do possível, não tenha esquecido de ninguém, e logo a seguir eu vou estar aberto aqui para todo e qualquer tipo de questionamento e pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria, por óbvio, de agradecer ao presidente Marcelo Medeiros e todos os membros do Conselho de Gestão desse período, em especial aos vices eleitos Alexandre Chaves Barcelos, que eu, a cada dia que passa, nutro mais admiração e principalmente amizade por ele, ao João Patrício Herman também, os vice-presidentes de futebol Roberto Melo, que foi quem me fez o convite em nome do Internacional na época, ao Alessandro Barcelos, agora presidente do Internacional, além do diretor de futebol Dauri Silveira, pela confiança e apoio ao meu trabalho, todos os VPs das demais áreas, que incondicionalmente apoiaram o departamento de futebol, todos os meus colegas executivos do clube, funcionários do departamento de futebol e também de todas as demais áreas, comissões técnicas que estiveram comigo ao longo desse período, em especial aos líderes, né, aos técnicos, Odair Hellman, Ricardo Cobalcini, Zé Ricardo, Eduardo Cudê e hoje Abel Braga. Meu muito obrigado, em especial a todos os atletas que estão ou estiveram no clube durante todo esse período, pois foram altamente profissionais e comprometidos com esse clube, ajudando o Internacional a retomar o caminho do protagonismo no cenário nacional e sul-americano. Gostaria também de fazer um agradecimento muito especial a todos vocês, profissionais de imprensa, que sempre foram muito respeitosos com o meu trabalho e com a minha pessoa. Mesmo quando as críticas vieram, sempre as encarei e as enfrentei como sendo construtivas. Cheguei no clube em maio de 2018 e no âmbito esportivo buscamos e conseguimos, na maioria das vezes, sermos competitivos em tudo que disputávamos. Sabemos que nos faltou a conquista, mas hoje o Inter está muito mais próximo do que distante desses títulos, por todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo desses últimos anos. No trabalho como um todo, e acho importante destacar isso, o papel do líder do departamento de futebol, no caso, o executivo de futebol, vai muito além de apenas contratar jogadores. Esse profissional, ele gerencia pessoas, implanta processos, integra departamentos, busca melhorias nas condições de trabalho dos seus comandados, entre tantas outras atribuições, que muitas das vezes, por desconhecimento, na grande maioria delas, não aparecem para o torcedor e para o público, mas fazem muita diferença e também tenho certeza que isso fica de legado para a futura gestão. Muitas foram as melhorias na infraestrutura física do centro de treinamento aqui, Parque Gigante, algo que orgulha funcionários, atletas e dirigentes, pois hoje temos uma ótima ferramenta de trabalho, e isso só foi possível com o apoio do Departamento Financeiro e também de Patrimônio, a qual vai o meu muito obrigado. A evolução e consolidação dos processos internos foi algo notável através do incentivo do clube na qualificação dos seus funcionários, com cursos, fóruns e congressos, além da integração de todas as informações, quando contratamos um sistema de gestão que permitiu a integração e a unificação de todas as áreas. Comunicação essa hoje já realmente no estágio bastante avançado, o que permite também, né, a facilidade, principalmente para quem estiver chegando. Quero destacar também, por último, talvez o maior legado que foi todo o trabalho realizado e a atenção dada às categorias de base durante esse período. O trabalho de formação é complexo e demanda tempo para se ter os resultados. Traçamos e atingimos as metas anuais de termos sempre, no mínimo, 33% do elenco do profissional formado por jogadores oriundos da base. E isso só foi possível pelo alto nível dos atletas desenvolvidos e fornecidos pelas categorias de base do Esporte Clube Internacional. Títulos conquistados também confirmam que, nesse período, formamos jogadores muito qualificados e vencedores. Por isso, agradeço o trabalho desenvolvido pelo Erasmo Damiani e toda a sua equipe, junto do nosso diretor-geral de base, Fabrício Delaix, e todos os seus pares de diretoria, todos aqueles que trabalharam de forma voluntária nas diretorias das categorias, das mais diversas categorias das divisões de base. Nessa temporada, a presença de muitos jovens do celeiro de Ases no nosso elenco confirmam este trabalho.
Todos eles evoluíram muito em termos de treino e estão cada vez mais ganhando minutagem em jogos. Tenho certeza absoluta que darão um grande resultado para o clube, esportivo e financeiro, muito rapidamente. Além disso, o Inter fez movimentos estratégicos ao longo desse período, onde se buscou jovens no mercado, que também darão um retorno dentro de campo, que serão muito importantes como ativos para a instituição. Os exemplos aqui mais recentes, os casos do Yuri Alberto e também do Maurício, que foram contratados ainda com idade de base, mas que vieram diretamente para o profissional. Pois bem, pensando em 2021, buscamos deixar algumas situações para a nova gestão, de atletas que já manifestaram interesse de jogar no clube, além de opções de mercado monitoradas e registradas pelo nosso CAPA, que sem dúvida nenhuma é um dos grandes pilares aqui do departamento de futebol, que foi realmente idealizado até antes da minha chegada, e vale aqui ressaltar e registrar o quão isso é importante justamente nos processos de formação. E aqui também vai um elogio ao meu antecessor, Jorge Macedo, hoje no Ceará, que idealizou esse departamento, muito bem liderado hoje pelo Dave Bandeira e também por todos os seus profissionais, Henrique, Caco Sobrinho e Rodrigo Weber. Todo o relatório foi apresentado e entregue ao novo presidente, bem como estamos em reuniões frequentes durante toda essa semana, que vão se estender pelos próximos dias, buscando fazer a transição da melhor forma possível para quem irá tomar a frente do departamento a partir do próximo ano. Por tudo isso, saio com o sentimento de ter honrado o convite que me foi feito lá em 2018. Todos vamos cometer erros durante nossa trajetória, mas saio com a consciência tranquila de sempre ter preservado os interesses do clube e com o mais elevado nível de comprometimento que se exige de um profissional dessa área. Tenho a certeza absoluta que o Internacional seguirá o seu caminho de evolução e com a base desse atual elenco, somada aos jovens, que serão cada vez mais protagonistas, tem totais condições de seguir lutando até o final pelo título brasileiro dessa temporada. Ao novo presidente Alessandro Barcelos e todos os seus pares de direção, desejo todo o sucesso do mundo e sabedoria para comandar esse clube gigante do futebol mundial, que muito me orgulha de ter trabalhado. A todos os colorados, meu muito obrigado pelo carinho e respeito ao longo desses anos. Certamente, o Inter tem um lugar muito especial no meu coração. Muito obrigado a todos e agora fico à disposição para qualquer tipo de questionamento ou dúvida. Bom, Rodrigo, boa tarde. Queria te perguntar se você já tem definido o seu futuro, para onde irá trabalhar em 2021 e se o Grêmio lhe procurou. Bom, Thierry, não tenho, vou cumprir o meu contrato aqui até dia 31 de dezembro, vou junto com a delegação para o jogo contra o Bahia em Salvador, e após realmente o meu desligamento aqui, é que eu vou pensar num novo projeto, num novo desafio, e o que me levou hoje a estar fazendo esse comunicado a todos vocês, esses agradecimentos, foi que eu já tive uma conversa com o futuro presidente, Alessandro Barcelos, e o entendimento comum era de não seguir. Ele vai ter a oportunidade, né, de, obviamente, esclarecer, mas isso ocorreu ontem, por isso, como eu disse no início, sendo muito transparente com todos vocês, e principalmente com a torcida colorada, para que não fique nenhuma situação ou um ruído que a gente não queira. Mas em relação ao futuro, não tenho nada acertado. Obviamente que agora, com a certeza da minha saída, natural que possa ter algum tipo de convite, mas eu vou analisar com muito carinho, somente mesmo a partir de 1º de janeiro. E sendo mais ainda claro a tua pergunta, eu não tive nenhum tipo de convite, nem de outro clube, muito menos do Grêmio. Até o presente momento, que fique claro, né? Caetano, você sempre fala que é um cara que gosta de cumprir os seus contratos até o fim, né? E citou esse exemplo em outros clubes, que tu sempre priorizou cumprir os contratos. E tu sempre que a gente perguntava sobre uma possibilidade de saída tua, tu falava, meu contrato vai até 31 de dezembro e o meu objetivo é cumprir. Por que eu pergunto isso? A partir do 31 de dezembro, o Caetano não ficando no Inter, foi uma decisão do Caetano também? Ou foi uma decisão apenas da nova gestão, Caetano? Foi uma decisão conjunta. Tanto que
eu não fiz nenhum tipo de pronunciamento até o momento de conversar com o futuro presidente internacional, o qual eu trabalhei aqui no departamento de futebol durante praticamente 10 meses. E não era justo, da minha parte, pensar em outro local sem antes conversar com ele e ouvir dele qual seria o seu plano, qual seria, né, o seu planejamento. E depois disso, com o alto nível que faz parte de duas pessoas que se conhecem, que isso ficou definido. Em relação ao que eu sempre defendi, realmente, em alguns momentos eu até posso ter sido até prejudicado por essa lealdade, por esse comprometimento com o clube no qual eu trabalhei esse tempo todo, que é o Inter, mas isso é uma questão de princípio. E princípio, na minha visão, é inegociável, esse tipo de princípio. Tive, ao longo desse período, muitos convites, e alguns deles que estiveram a ponto de se transformar em proposta, mas que eles só não foram adiante porque o princípio que eu carrego desde sempre é cumprir até o final. Uma coisa é o clube não querer a minha continuidade ou querer interromper o contrato. Outra coisa é eu promover a minha saída. Isso eu nunca fiz em nenhum dos clubes que eu trabalhei até hoje, já se vão aí quase 18 anos. Rodrigo, tudo bem? Até pelo teu trabalho, pelo que todo mundo conhece de você, embora você tenha contrato até o dia 31, é natural que comecem a surgir especulações e notícias envolvendo o teu nome e interesse de outros clubes. Já se falou muito do São Paulo, mas ontem aqui no Rio, o Jorge Salgado deu a primeira entrevista dele como presidente do Vasco, agora oficial, e ele disse que já te conhece, que você é muito competente e que é um nome que ele considera para assumir essa função no Vasco, que ele teria falado com você apenas informalmente, porque ele não tinha a decisão judicial que o garantia como presidente do Vasco, mas que agora ele espera retomar esse contato. O Vasco é uma possibilidade? Voltar ao Vasco é uma possibilidade? Bom, Monique, assim, deixando muito claro que eu não tenho nenhum acordo, já frisei isso antes, nem poderia ter com qualquer outro clube, e a partir do momento que isso ficou definido de ontem à tarde, agora com esse comunicado aí oficial, não deixando de lado tudo que eu tenho para fazer até o início da semana que vem, que é além do jogo contra o Bahia, que eu tenho que estar aqui junto com a Abel, junto com os jogadores, junto com a diretoria atual, e até mesmo dando seguimento a essas reuniões que eu falei de transição, é óbvio que em algum momento eu vou ter que pensar em relação ao futuro. Nunca tive absolutamente nada acertado com o São Paulo, qualquer outro clube, até em respeito aos profissionais que estão nesses clubes. Em relação ao Vasco também, meu respeito ao executivo que lá está, que é o Mazuco, que é um amigo também pessoal. Mas o Jorge Salgado é uma pessoa que eu conheço, já de longa data, né? Porque, na verdade, no Vasco são 2 passagens, e acredito que 2 passagens exitosas, em momentos difíceis do clube. Mas, nesse momento, eu não posso te responder como que vai ser o futuro, porque ainda está tudo muito recente para mim, mas, obviamente, que o Vasco foi e sempre será um clube que eu tenho o maior carinho e respeito por tudo que eu vivi, e pelo respeito que eu sempre tive por parte, né, de todos os vascaínos. Então, uma coisa a ser considerada mais à frente, Monique. Nesse momento ainda não, porque eu me sinto um pouco mais até liberto de qualquer situação futura no momento em que se definiu a minha situação com o Inter. Isso para mim era o mais importante. Essa etapa ela precisa ser concluída para que eu possa olhar ou mirar para frente. Caetano, se tinha muita expectativa por parte de vocês no começo dessa temporada, um novo projeto, um treinador estrangeiro, toda uma construção de elenco para disputar os principais títulos da temporada. E aí, pandemia, saída de treinador, propostas do clube europeu para tirar o Eduardo Cudê, transformou tudo isso num ambiente conturbado, se podemos dizer assim, que acabou dando uma certa instabilidade para o Inter. Te pergunto, o que faltou, na tua visão, no Internacional nesse ano? Que sentimento tu sai desta tua última temporada do Internacional? E se te frustrou, em algum momento,
o não desejo do Alessandro Barcelos, com quem tu tem uma ótima relação, como tu destacou, não querer a tua continuidade de trabalho? Bom, primeiro que, na verdade, a não continuidade, ela é como eu disse, nós conversamos em alto nível e é uma decisão conjunta, então não estou aqui para jogar responsabilidade ou tirar a responsabilidade de mim e jogar para cima do futuro presidente ou vice-versa, tá? Que isso fique muito claro. Em algum momento, certamente, ele vai se manifestar a respeito, mas da minha parte é isso. Encerra-se o vínculo, encerra-se um ciclo e é natural aí que as pessoas possam fazer as suas escolhas, independentemente do lado, né? Em relação à frustração, óbvio que nós fomos pegos, nós, né, não, a humanidade foi pega de surpresa por aquilo que, sem dúvida nenhuma, no século é o que mais impactou a vida das pessoas, a economia mundial, e ela segue impactando, né? Então, no futebol, ele não passa ileso disso. Tudo que nós planejamos e estabelecemos como orçamento em dezembro do ano passado, aquele início, né, muito promissor da pré-Libertadores, onde nós fomos atingindo as nossas metas, quando chegou em março, essa catástrofe mundial, ela abalou a todos e, consequentemente, o futebol brasileiro e, no caso especial, ao internacional também. Depois disso, o nosso objetivo sempre foi minimizar esses impactos, né? Sejam eles financeiros ou esportivos. E o clube chega em dezembro, apesar de o déficit, honrando aí com muito esforço por parte do presidente Marcelo Medeiros, do Alexandre Barcelos aí, principalmente, até do nosso diretor financeiro, o Giovanni Zanardo, tentando cumprir com todas as suas obrigações com os atletas e funcionários no momento mais delicado, certamente, da história do clube. Na parte esportiva, Douglas, é a absoluta certeza de que nossa capacidade de investimento, que já era pequena, ela se transformou em zero. E aí, obviamente, que quando você tem um trabalho sendo interrompido, e eu não estou aqui para julgar melhor ou pior, naturalmente gera uma desestabilização. Não tem como ser diferente, né? Até porque nos pegou de surpresa. Mas o clube seguiu dessa forma. O que realmente me frustra é nós não termos avançado na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu penso sim, como eu disse na minha manifestação inicial, que o Internacional vai seguir lutando até o final por esse título, se não for possível, que garanta a sua terceira participação em sequência na Copa Libertadores. O Internacional, para voltar a ganhá-la, tem que estar presente todos os anos, e isso vai estar com certeza. Tem elenco para isso, tem jovens qualificados para isso, tem comissão técnica para isso, independentemente de quem vai tocar daqui para frente. Mas é óbvio que a frustração que sai é você não poder coroar um trabalho de resgate, de reconstrução com um título, porque a gente sabe que nesse nosso meio é isso que muitas vezes baliza principalmente as avaliações, né? A gente que está no dia a dia que sabe que muita coisa foi feita aqui, mas muita coisa mesmo, muita evolução aconteceu. Mas tivemos aí próximos numa Copa do Brasil e acho que podíamos ir além, principalmente nesse ano de 2020. Um ano que não termina, viu? Mas eu saio daqui com a esperança de que o Internacional vai finalizar bem, sim, o 2020, dentro de 2021. Boa tarde, Rodrigo. No seu discurso de saída, você menciona que você teve acertos e erros. Podemos citar um erro seu, a não permanência do técnico Eduardo Cudê? E uma segunda, você já deixa encaminhado para a nova direção as renovações, por exemplo, do Saravia e a saída do Musto? Bom, Lacerda, eu não entendo, e até te agradeço a pergunta, né? Porque talvez a primeira vez que eu venha falar aqui, a saída do Cudê, ela não dependeu do clube e nem tampouco de qualquer pessoa daqui. Eu não entendo o porquê essa avaliação. Nós, quando fomos contratá-lo, e eu fui pessoalmente mais de uma vez na Argentina, junto com o Roberto Melo, que era o vice-presidente na época, nós fomos justamente para um projeto de 2 anos. E nós, na pergunta anterior, ela já foi respondida que tudo que planejávamos em relação a investimento, em abastecer o elenco, foi impedido por uma pandemia que não assolou somente o Internacional, todos os clubes.
E todas as vezes que eu fiz as minhas manifestações, foi defendendo o interesse do clube e não das pessoas. Foi sempre defendendo e preservando os interesses do clube, seguindo as diretrizes da diretoria estatutária, todas as vezes. E a minha relação com o Cudê, ela sempre foi excelente, continua sendo. Talvez para vocês não saibam, desde que chegou lá, a gente troca mensagem, a gente já se falou algumas tantas vezes. Eu, obviamente, que lutei até o último minuto para que ele permanecesse, juntamente com o Alexandre e com o presidente Marcelo, mas teve um desejo pessoal dele e também um convite, da qual, segundo ele, era o grande desejo dele. Agora, acreditar a diretoria, acreditar a A, B ou C, a não permanência de um profissional, quando ele propõe a saída, eu acho que, no mínimo, ela não traduz a realidade, né? Não foi isso que aconteceu, e prova está que da minha relação, e tenho certeza que a admiração que eu tenho pelo Tchatcho é a mesma que ele tem por todos nós aqui, que trabalhamos sempre com ele de forma muito frontal, falando a verdade, falando o que o clube poderia fazer e principalmente o que o clube não poderia fazer. E aí, bom, é um direito dele, né, entender que talvez não quisesse ou não pudesse seguir em frente. Mas não tem nenhum tipo de mágoa nesse sentido, pelo contrário. Eu acho ele um dos grandes treinadores do futebol mundial e sigo na torcida para que ele vá muito bem no Celta e comprove a qualificação que ele comprovou aqui. Rodrigo, boa tarde, né? Até seguindo o gancho dessa pergunta, quando a gente tem interatividade com o torcedor e até mesmo agora anunciando a sua saída, os torcedores relembram muito daquela coletiva que você deu após a vitória contra o Atlético Goianiense, rebatendo algumas declarações de Eduardo Cudê. Te pergunto, essa saída ou aquele momento poderia ter sido melhor conduzido ou você não se arrepende de nada do que fez naquele momento? E uma segunda, você falou em legado de base, né? Você acredita que o Inter, apesar de não ter propostas hoje por jogadores, né? Essa questão financeira é difícil, terá muitos ativos para vender ano que vem ou será um ano de transição ainda para o clube? Bom, eu só vou repetir o que eu havia dito, né? Todas as vezes e todas as minhas manifestações, elas não foram manifestações pessoais, elas foram manifestações institucionais. Muitas das vezes eu ia ao microfone, outras vezes o Alexandre, muitas e tantas vezes foi o Alessandro Barcelos, hoje presidente, outras vezes o presidente, né? E elas não foram pessoais. Não é a ideia da minha cabeça dizer que o clube não tinha dinheiro, que tinha que ter uma hora de aproveitamento. Não houve nada de diferente. Nada do que foi dito daquela vez, ou das outras tantas vezes, foi diferente do nosso discurso interno. É isso que eu gostaria que a grande maioria dos torcedores entendesse. Não tenho a pretensão de que todos entendam, até porque sei que o terreno das redes sociais é um terreno realmente onde se coloca, muitas das vezes, muito ódio ali, destruição. Então, mas respeito, como eu disse, respeito todas as críticas, só não aceito que se coloque uma situação dessa, de uma possível saída, foi um desejo, foi uma opção do profissional que saiu. Nós que aqui ficamos é que tentamos, de todas as formas, buscar as soluções para o Internacional seguir em frente. Eu volto a dizer, esse momento que houve de oscilação, ele ocorreu principalmente porque nenhum de nós queria que isso ocorresse ou nos planejávamos para isso, né? Então não foi nada premeditado da nossa parte, tenho certeza que da parte do Tchatcho também não. Foi um convite que ele recebeu, entendeu que era o momento de sair, a gente lamenta, mas tem que respeitar, e depois buscamos as soluções que entendíamos serem as mais corretas, e passado esse momento, que lamentavelmente foi um momento que culminou com as nossas eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, eu acho que os últimos resultados, né, e a performance, principalmente dos últimos jogos, demonstra que a equipe já se reencontrou hoje sob o comando do Abel. Então, e em relação aos ativos, Lucas, eu tenho certeza absoluta que o período de transição de muitos deles foi esse ano. Foi com o Cudê durante boa parte, é hoje com o Abel. Penso, como eu disse, que vários deles, no ano de 2021, ou melhor, na temporada de 2021, até porque já estão sendo, muitos deles já serão protagonistas sim. E depois da entrega da questão técnica,
a questão financeira, que são essa questão dos ativos, bom, aí é uma decisão, né, da futura diretoria de quando e como e qual a melhor forma de rentabilizar isso. Mas eu te citaria alguns tantos, né? Se nós formos ver aí, além dos goleiros formados no clube, que ainda não tiveram oportunidade, caso de Daniel Keller, eu te citaria aí de Heitor, de Vinícius Tobias, de Zé Gabriel, Pedro Henrique hoje na seleção, Johnny Lucas, seleção americana, Nonato, Praxedes, né, Maurício, Yuri Alberto, Peglo, Caio Vidal, que foi aí uma grata surpresa recente também, que foi trazido do Porto de Caruaru pelo Capa, que muitas das vezes também é objeto de críticas, porque infelizmente quando você não concretiza com uma grande conquista, que eu volto a dizer que está muito mais perto do que distante, as coisas boas que são feitas, muitas vezes elas não são devidamente valorizadas, mas não importa. O que importa é o que a gente deixa para o clube, né? A gente não pretende aqui impor um reconhecimento, muito antes pelo contrário, não é essa a intenção. Mas citando o caso do Caio, por exemplo, é um deles. Então, assim, Inter fica assim com um manancial aí de jovens de muito bom nível técnico, jovens de seleção brasileira, sub-17, sub-20, seleção americana, que vão dar o retorno técnico e financeiro, não tenho a menor dúvida, mas o momento, o Lucas, esse timing aí, ele já não é mais meu. Meu compromisso era garanti-los contratualmente e tentar consolidar essa questão da transição, que eu acho que ela já ocorreu em 20, sim. Rodrigo, boa tarde. Eu queria continuar ou retomar um assunto tratado há pouco por um colega pelo Lacerda sobre o Musto e sua possível saída do Inter e também o encaminhamento da permanência do Saravia, até quando, um novo contrato de empréstimo, qual o prazo, e agregar uma questão minha, já que foram dele essas duas, sobre o Tyson. A gente viu, tu conversando com ele, ele visitou o Inter ontem, é um jogador que já manifestou o interesse de voltar a atuar no Internacional. Existe esse encaminhamento, tu deixa essa situação alinhavada para a próxima direção também? Bom, até, obrigado, Marinho. Primeiro me desculpar ali, né, com o Lacerda, realmente não concluí toda a pergunta. O Musto cumpre o contrato dele até 31 de dezembro e também se despede do clube, já foi acertado com ele, com seus agentes, ele retorna para o ESCA e de lá ele vai direcionar sua carreira. E aqui vale um parênteses para um atleta altamente profissional, um exemplo de cidadão e de profissional que, lamentavelmente, né, muitas das vezes não deu a melhor sorte, o que não diminui em nada o que ele representa para nós aqui dentro. Só quem teve a condição de conhecê-lo mais profundamente é que sabe o que eu estou falando, e o nível de admiração e até de gratidão vai ser eterno para o Musto. Suportou muitas críticas e em momento nenhum ele saiu em defesa própria. Um cara altamente profissional e grande caráter. Em relação ao Saravia, já foi passado aí para esse grupo de transição, nas reuniões que tivemos, a situação dele. A questão com o Porto, ela já foi ultrapassada, ou seja, eles permitem sim um novo empréstimo, nem poderia ser diferente por conta da lesão, e isso já está ajustado, tem duas modalidades, mas tem também um acordo ainda que não está sacramentado com o atleta e o seu agente. Então é nesse status que se encontra a situação dele, e que por muito do que falamos a respeito de orçamento para 2021, e isso é algo que a nova diretoria vai saber como manejar isso. Aí a gente transferiu o status atual para eles, para que eles possam dar continuidade ou não à questão essa do Saravia. Mas em relação ao Porto, já existe a concordância da permanência dele, tá? Em relação ao Tyson, e até muita brincadeira que teve, que estaria conversando com ele até para falar de futuro dele que não fosse internacional, essa chance é nenhuma. Certamente esse tipo de brincadeira sem graça é de alguém que não me conhece. As conversas com o Tyson, elas já são de muito tempo, mas elas são conversas, né? Porque todos nós temos que entender como que é a legislação atual. Ele está sob contrato com o Shakhtar, ele tem um prazo no qual nenhum tipo de proposta pode ser feita até o início de janeiro. Passamos também a situação e o status das nossas conversas com ele. Ele mesmo já manifestou o interesse de um dia voltar para o Internacional, mas se vai haver um encontro, né, desses interesses, também já faz parte da nova diretoria
que eu posso garantir para vocês é que sempre foram boas, produtivas e esperançosas as nossas conversas com ele e com o seu agente, o Alcione. Então, também já foi passado na transição, mas é uma situação que ela já foge da nossa condição, porque também envolve impactos no orçamento do ano que vem. Rodrigo, boa tarde. Me permita insistir na questão do Tyson, né? Não se pode fazer proposta oficial, mas conversar pode, né? E nessas conversas já se aproxima de um acerto sobre o que pode ser feito para o Tyson vir? Olha, na minha visão, o que precisa acontecer é, no momento que for permitido qualquer tipo de pré-contrato, o atleta aceitar esse tipo de situação. Aí depois disso, se o clube ucraniano vai liberá-lo antes ou não, é uma outra etapa da negociação. Mas é somente isso que eu posso falar, eu não posso adentrar em nada diferente disso, viu, Eduardo? A situação atual é essa. Isso, um avanço num pré-contrato, ele só é permitido em janeiro. As conversas, como eu disse, eu sempre foram esperançosas e positivas, mas mais do que isso eu não posso seguir. Rodrigo, primeiramente sorte daqui para frente na tua carreira aí. Eu queria voltar lá atrás, naquela fala que você fez sobre o Damiani e sobre o Delights, o ótimo trabalho que eles vêm fazendo nas categorias de base. Eu queria saber de você se esse é o caminho para o Internacional voltar à conquista dos títulos e principalmente para ter uma ideia financeira ou salutar, podemos dizer assim, para daqui o futuro. E como é que está esse estreitamento entre o profissional e a base? Você já citou outros nomes que estão no profissional, aí, Nonato, Praxedes, o Johnny, mas tem outros meninos que podem, durante o ano de 2021, também fazer esse mesmo caminho do Praxedes, do Caio Vidal e do próprio Johnny. Por exemplo, citar um nome, Lucas Mazetti. Eu queria que você falasse um pouco desse estreitamento e disso tudo sobre a base. Bom, Adriano, eu não vejo outra solução que não seja essa. Isso já vem acontecendo, só que os resultados, eles às vezes, nesse caso, demandam um pouco mais de tempo, principalmente quando se tem uma situação de tragédia, como aconteceu na época do descenso, né? Então acaba que o clube como um todo perde valor de imagem, perde a sua capacidade de captação, e isso demanda tempo. Hoje, as categorias de base internacional estão muito bem estruturadas, abastecem em muito bom nível aqui o futebol profissional. Todos esses que eu citei, eu penso que eles já, se não todos, mas boa parte deles já cumpriram essa etapa, né, de transição. Eles já são solução, se não uma solução imediata, mas uma solução para entrar no decorrer dos jogos. E o Mazetti, que tu citaste aí, está conosco aqui já, né, fazendo esse período de transição. O Léo Borges, da mesma forma. Então, além disso, ainda temos ainda no Sub-20, ainda o Vinícius Tobias, que teve um período conosco aqui, que certamente vai passar por esse período de transição. Então, a esperança que temos é justamente essa. Quando eu falo em protagonismo, muitos desses que aqui estão serão protagonistas em 2021 e nos próximos anos. E esse abastecimento, que não pode cessar jamais, será realizado por outros. Ano que vem, outros estarão em transição, uns nos surpreendendo com uma maior ou menor velocidade de afirmação, né? O Lucas Ramos, por exemplo, que também está conosco, para citar mais um em transição. Então, ou seja, essa fábrica aí não vai parar, tenho absoluta certeza, e não pode parar, e tenho a confiança de que a próxima gestão vai olhar com muito carinho para que esse processo não seja jamais interrompido. Rodrigo, tudo bem? Bom, já que você não está dando continuidade ao seu trabalho, obviamente um outro diretor executivo vem aí, o Inter já tem alguns nomes, algumas tratativas, que eu te pergunto é o seguinte, você passou por um período, como você falou, né, teve descenso, teve reconstrução, o Inter chegou muito perto de conquistar um título, Libertadores 2 anos. Quais são as maiores dificuldades e as maiores facilidades nesse momento que um novo diretor executivo vai encontrar ao chegar no Internacional? O que você acha que ele vai pegar já em andamento e vai conseguir dar uma continuidade? Quais são as dificuldades e onde ele vai encontrar um caminho já perpetuado
por você e pela antiga diretoria que pode facilitar o trabalho? Bom, Berton, eu não tenho a menor dúvida de que o clube, nós, né, no meu caso especificamente, como líder aqui do departamento de futebol, entrego numa condição muito diferente do que peguei, da dificuldade que o Jorge Macedo pegou lá, logo depois que o Internacional teve a queda, e que ele, junto com os seus pares aí, conduziu de volta para a primeira divisão. É uma outra condição. Eu tenho absoluta certeza que inicia na infraestrutura física. Para quem viu e para quem vê o centro de treinamento aqui do Parque Gigante, a mudança ela é gritante, ela é gigantesca em termos de ferramenta de trabalho. Nós aparelhamos do que existe de melhor aqui, as condições para os atletas. Na questão dos processos, como eu citei anteriormente, todos os processos consolidados, que obviamente o futuro gestor deve aperfeiçoá-los, mas hoje existe, de controles, de informações, coisas que nos clubes de futebol é muito difícil você ter, e ele vai chegar aqui e rapidamente ele vai ter acesso a todas elas, porque nós temos isso, né? E acho que, além do atual elenco já, que é um elenco extremamente competitivo, que tu mesmo disseste, chegou em todas as competições, e chegou mesmo, e disputou de igual para igual com gigantes aí do futebol brasileiro e sul-americano, com uma capacidade muito maior de investimento. Então não pode se dizer que esse time do Internacional, independentemente do comando técnico, não tem qualidade. Isso não existe. Fizemos aí, num curto espaço de tempo, um enfrentamento não só contra o Boca, mas como o Palmeiras, que é o único brasileiro hoje nas 3 competições, né? E acho que vencemos com total mérito da equipe que o Abel botou em campo. A respeito das categorias de base, sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial, porque ela foi reconstruída ao longo desse tempo, né? Ela foi reconstituída. E, como eu disse, esse processo ele não pode ser interrompido. As dificuldades. E não poderia deixar de registrar também o seguinte, que o Internacional tem hoje aqui, e posso falar abertamente, um dos seus grandes diferenciais aí, é o grupo de funcionários. O grupo de atletas, por si só, se faz necessário, né? Na exigência num clube do tamanho internacional, mas o grupo de funcionários, do mais humilde funcionário internacional, ele trabalha com muita paixão pelo clube, muito comprometimento, muita qualificação. Então esse profissional que aqui chegar vai encontrar realmente profissionais que estarão muito dispostos aí a facilitar o trabalho dele. Isso eu peguei assim também, tá? Que fique claro. Então, vale esse registro. Em relação às dificuldades, Berton, elas são aquelas de todos os clubes brasileiros hoje, né? Com exceção de 1 ou 2 no máximo, que é a questão financeira. O Internacional enfrenta dificuldade financeira. Talvez não enfrentasse caso não tivéssemos o problema de pandemia, seria em menor escala, por óbvio. Mas, em contrapartida, esse profissional que aqui chegar vai ter, o que eu disse e citei anteriormente, um número bastante elevado de ativos. E quando eu falo de ativos, são jogadores monitorados pelo mundo inteiro e que o Internacional vai poder se dar ao luxo de aproveitá-los, primeiro, né, de aproveitar da sua condição técnica e escolher, nem sempre tem a condição de escolher, né, mas vai pelo menos avaliar qual a real necessidade de futuramente comercializá-los. Isso certamente não existia lá quando cheguei, porque ainda estavam as categorias de base num processo de reconstrução, né? E que hoje já está num estágio muito mais avançado. Então, essa dificuldade financeira ela é inerente a todo clube brasileiro, capacidade de investimento próxima do zero, e não é porque agora eu saio que eu vou dizer diferente. Ela me acompanhou ao longo de todo esse período, mas hoje com muitos bons valores e ativos que vão rentabilizar o clube logo ali na frente.